Graça te damos, Senhor. Quantos querem ser cheios aqui nessa noite? Que maravilha, Jesus. Saudar o meu amigo pastor Francisco, estar nos presenteando aqui com a sua presença. Que bom, pastor Francisco, ter a sua presença em nosso meio. Transmito o nosso abraço à igreja. Pastora Alonê, na nossa grande amiga também. Uma alegria. Irmãos, tem alguém aqui que não é cristão? Levante a sua mão que está nos visitando. Tem alguém? Alguém que não é evangélico? Todos são cristãos? Todos conhecem a palavra de Deus? Todos têm conhecimento da Escritura? Coisa boa. Como assim, pastor? Então a gente pode comer um mocotó aqui nessa noite? Pode, irmãos? Quando tem muito visitante, a gente dá uma maneirada. Apesar que só está nós aqui e toda a internet, tá, irmãos? Amém? Irmãos, Deus não nos vocacionou para pouca coisa. A Bíblia diz que aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado, preparado, produzido, esquematizado, sonhado para aqueles que Ele ama. Você acha que é pouca coisa, irmão? Só que Deus tem nos chamado, irmãos, e nos comissionado por uma grande obra, uma obra excelente. Não é uma obra qualquer. Eu comentava com os irmãos que o crente, você, eu, nós precisamos ser o melhor naquilo que nós fazemos. Nós temos que ser profissionais no nosso trabalho. Nós temos que ser o melhor esposo. Nós temos que ser a melhor esposa. Nós precisamos ser os melhores filhos. Nós precisamos ser os melhores empregados. Nós precisamos ser os melhores patrões. Nós precisamos, irmãos, ser melhor em tudo que nós fazemos. Porque nós não estamos fazendo para homem algum. A Bíblia diz, irmãos, que quer você coma, quer você... Glória a Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Então quer dizer que tudo que você faz é para a glória de Deus. Então é uma obra excelente. Eu comentava com os irmãos hoje à tarde, dizendo assim, eu quero dizer para vocês que estão aqui nesse curso de oficiais, que você precisa ser o melhor profissional que existe. Você sabe, irmãos, que no Arroio do Padre, até dei o exemplo para os irmãos, que Arroio do Padre, irmãos, os pedreiros são profissionais. Você sabe quanto é que ganha um pedreiro no Arroio do Padre? Tem irmão já querendo se mudar para lá. Um pedreiro no Arroio do Padre ganha de 200 a 250 reais por dia de trabalho. Mas os camaradas trabalham, irmão. Eles fazem uma casa do alicerce ao telhado, mas com excelência. Para você ter uma ideia, um pedreiro lá deve estar com uma agenda de espera para o serviço dele de 2, 3 anos. O cara vai terminar uma casa, ele já tem outra casa para fazer durante 3 anos, Alessandro. Será porque ele é ruim pedreiro, irmão? Não, irmão, ele é melhor naquilo que ele faz. E aí eu fiquei pensando, pô, se os caras são bons desse jeito, naquilo que eles fazem, imagina nós, quando filhos de Deus, começarmos a fazer o que nós fazemos, como aquilo que é o melhor. Melhor para o Senhor. A minha vida glorificando ao Senhor. O meu serviço glorificando ao Senhor. Eu fiquei impactado. Eu disse, Jesus, a gente precisa ser excelente naquilo que nós fazemos. Uma excelente obra em toda a nossa vida, em toda a nossa ação, em tudo que nós colocamos a mão. Em tudo que eu realizo na minha vida tem que glorificar o Senhor. Então eu quero que você faça agora uma análise introspectiva. Que bicho é esse pastor?
É quando você olha para dentro de você mesmo. Você olha para dentro do seu coração, da sua vida, e você analisa: o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? O que eu estou fazendo no meu trabalho, no meu serviço, está glorificando a Deus? As minhas ações como esposo, como esposa, como filho, está glorificando a Deus? Ah, não está tão bom assim. Aquele serviço meia boca, pá. Eu não deu tempo, hoje foi tanto assunto, mas nós vamos ter outra oportunidade. Mas no curso de evangelismo, no último curso, eu tive a oportunidade de passar um vídeo para os irmãos, né, que os irmãos que estavam comigo viram, por incrível que pareça, né, num programa de televisão, aquele chefe que se disfarça. Não sei se você já viu um programa desse. O chefe se disfarça, ele se caracteriza, e aí ele vai lá para o meio do pátio dos empregados, se misturar com os empregados, como se fosse um empregado comum, né? E num desses programas, né, o patrão foi num dos pátios dessa, uma grande empresa no Rio de Janeiro, e ele foi como um empregado novato, que não sabia o que estava fazendo, presbítero Jader. E aí tinha um encarregado daquele setor, que era empilhar mercadorias dentro de um container, que ia para os navios no porto. E aí aquele encarregado, que usa um capacete branco, né, começou então a ensinar aquele empregado novato, que era o dono daquela multinacional, a como ele deveria ter zelo e cuidado no embalar as mercadorias dentro do container. E daqui um pouco o dono, né, que parecia lá um empregado comum, ele começou a fazer as coisas erradas. Estava pregando lá com uma pinadora pneumática, só que não tinha prego na pinadora. E aí o encarregado foi lá com todo carinho, toda a dedicação, e disse assim: não, você não pode fazer isso, porque se você não fizer corretamente, essa carga vai virar, vai dar problema. Então você tem que estar sempre verificando, né, se a pinadora tem os pinos, se a carga está justa, sabe, todo um cuidado, todo um zelo. Aí daqui a um pouco ele chamou ele lá numa mesa, na mesa dele que era de encarregado, ele olhou para ele e disse assim: eu vou te ensinar uma coisa. Rapaz, aquilo ali arrebentou comigo, que eu tive que mostrar para os irmãos. Rapaz, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você fizer alguma coisa, faça como você estivesse fazendo para Deus, porque tudo que você faz para Deus é perfeito e é bom. Olha que coisa tremenda, irmãos. O diretor ficou impactado. Que daí quando aquele diretor se revelou, né, ele descobriu que aquele rapaz era evangélico. Que aquele rapaz era um ex-drogado, que foi liberto pelo poder de Jesus. Que aquele rapaz tinha um trabalho social na igreja que ele congregava para libertar outros drogados. O diretor se revelou para aquele rapaz, pegou da mão dele e disse assim: é uma honra trabalhar com você. Que coisa tremenda, irmãos. Aquele rapaz, irmãos, o dono da empresa disse assim: eu vou custear o teu projeto, que tinha um projeto de futebol com os meninos lá, os ex-drogados, eu vou dar fardamento, vou dar o churrasco no final do mês, vou ajudar o teu programa, vou pagar uma faculdade para você. Sabe por quê, irmãos? Porque ele, como filho de Deus, colocou no coração dele que tudo que ele colocasse a mão seria excelente. A Bíblia diz: tudo que te vier à tua mão, faça com todas as tuas forças, com toda a tua dedicação, como não se fizesse para os homens, mas fizesse para Deus. Quando nós praticamos isso, irmão, é impossível não dar certo.
É impossível Deus não abençoar a sua vida. Assentado do jeito que você está, pegue a sua Bíblia. Vamos abri-la em 1 Reis, capítulo de número 19. Capítulo de número 19 de 1 Reis. Eu sei que todos já leram, conhecem essa história, mas eu quero destacar alguma coisa interessante nesse texto. Diz assim o versículo de número 19. 19. Tem alguém aí? Diga amém. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque o que eu tenho contigo, porque que tenho eu feito? E voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Só para nós contextualizarmos aqui, irmãos, esse fato ocorre logo após Elias passar por alguns momentos difíceis na sua vida. Passou alguns momentos tremendos, logo em seguida, difíceis. Irmãos, grandes vitórias e grandes êxitos não nos livram de momentos de frustração e desânimo. Elias havia feito a oração que todos nós conhecemos. Qual é, pastor? A oração que fez fogo do céu descer. A oração que consumiu um altar que ele edificou. A oração que secou a água que estava no val em torno daquele altar. Fez um milagre com uma oração de fé sobrenatural. Logo após, ele sofreu uma ameaça de morte. Temeu, fugiu, foi para o deserto, se deitou debaixo de um pequeno arbusto, desejou com o seu ânimo restante que Deus levasse a sua vida. Entrou num estado de tristeza angustiante e pediu que Deus levasse a sua vida. Usando uma frase meia pesada, ele dizia: eu não sou melhor que os meus pais. Ou seja, meus pais já cumpriram a sua missão, eu já cumpri também a minha, não aguento mais a pressão, não aguento mais esse estado no qual está a minha alma suportando. O povo abandonou a sua fé, o povo abandonou Deus, e só sobrou eu. Mesmo assim, apesar de Elias pedir a sua morte, Deus vem e o fortalece. Traz uma palavra dizendo: Elias, não é só você, ainda tem 7.000 que não se renderam ao sistema atual. Quantos aqui ainda não se renderam? Não, eu vou perguntar de novo, irmãos. O sistema atual quer fazer você abandonar a sua fé. O sistema atual quer fazer você abandonar seus princípios. O sistema atual quer fazer você abandonar seus valores. O sistema atual, queridos, quer fazer você abandonar a sua fé. Quem sabe você esteja que nem Elias: eu não aguento mais. Na minha casa só eu que estou perseverante. Não aguento mais, no meu casamento é só eu que estou segurando a barra. Não aguento mais, é só eu
meus filhos não me obedecem mais, eu não aguento mais, o sistema está me sufocando. Aí Deus está dizendo para você: ei filha, ei filho, não é só você, tem mais alguém que não se rendeu ao sistema ainda. Aleluia. Aí vem Deus, aqui dá para entender que é uma manifestação do próprio Jesus. Quando você lê na Bíblia Sagrada, anjo do Senhor, pode ser uma manifestação do próprio Cristo no Velho Testamento, e ele desce como já uma pré-figura, ou seja, uma revelação do Novo Testamento, de João capítulo 4, de João capítulo 6, onde no capítulo 4 ele diz: eu sou a água viva, quem beber dessa água nunca mais terá sede, e do seu interior saltará uma fonte para a vida eterna. Em João capítulo 6 ele diz: vinde a mim você que está com fome, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão nunca mais terá fome. Aí vem Jesus no Velho Testamento, para um cara que está arrasado, um cara que está quebrado, um cara que está destruído, um cara que não aguenta mais a pressão do sistema, e diz assim: ei filho, tem pão quentinho aqui sobre a brasa, e tem a água fresca para você beber, come e bebe. Está cansado, irmão? Como o pão vivo. Está com sede? Beba água. Você viu na canção que os irmãos cantaram aqui: tu és o pão do céu, o Emanuel, enche-me, sacia-me, renova-me, Senhor. A Bíblia diz que Elias come e bebe, mas volta a dormir. Irmãos, há momentos realmente na nossa vida que parece que nós vamos nos animar, e vem de novo, parece o adversário, e pá! Parece que vem o sistema e pá, te dá uma rasteira. Mas fica tranquilo. Como assim, pastor? Não é o senhor que está passando por isso? Não é o senhor que está enfrentando essa luta, adversidade? Não, irmão, fica tranquilo, Deus ainda está no controle. E vai continuar no controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. Até aquilo que parece ser ruim, Deus é poderoso. Em Gênesis capítulo 50, você vê quando Jacó morre, os irmãos de José, e todo mundo conhece a história de José, talvez não porque leu na Bíblia, mas porque assistiu a novela da Record. Tudo bem, irmão, fica tranquilo, mas eu recomendo você ler, a história é melhor lida. E a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José ficaram temerosos, porque achavam que José iria matá-los. Afinal, José era o governador do maior império da terra, e eles achavam que o seu irmão, por vingança, porque ele penou na mão dos seus irmãos, ele foi atirado numa cisterna seca. Os seus irmãos tramavam até entre si, tramavam entre si tirar a vida de José. Se não fosse um irmão chamado Rubens, se a minha memória não me trai, que não permite, Judá, obrigado querido, Judá, que não permite que isso aconteça. Diga assim: Deus sempre levanta alguém. Quem estava aqui sexta-feira na mensagem, Deus sempre envia alguém, graças a Deus, irmãos. Disse: não, então vamos vender ele. Venderam, e ele vai parar no Egito. Todo mundo conhece a história. Então achavam os irmãos de José que ele ia vingar-se. Escreva uma coisa na tábua do seu coração: um coração que Deus ocupa lugar, nunca tem lugar para vingança, sempre tem lugar para perdão. Quem está entendendo, diga amém. José recebe uma mensagem dos seus irmãos.
José manda chamá-los e ele pergunta assim: por acaso estou eu no lugar de Deus? Bem certo que vocês intentaram todo o mal contra mim, mas Deus pegou todo o mal. Estou profetizando aqui, irmão. E se você quer receber, levanta a mão. Deus pegou todo o mal e transformou em bem. Deus pegou todo o mal e transformou em bem. Deus pegou todo o mal e transformou em bem. Aleluias. E para que ele nunca esquecesse disso que Deus fez na sua vida, Deus deu 2 presentes para ele, 2 heranças. Irmão, quem tem um coração que a presença dele anda sempre com ele. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque ele podia estar como escravo na casa de Potifar, mas ele botava a mão e prosperava. Sabe por quê? Porque Moisés dizia: o Senhor era com ele. Estava na cadeia, irmãos. O cara pisou na cadeia, virou administrador da cadeia. E tudo que ele fazia na cadeia prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Irmão, vou profetizar de novo. Não importa onde você estiver, se a presença do Senhor estiver com você, vai prosperar. Estou na prova, pastor, não faz mal, irmão, você vai prosperar na tua prova. Pastor, estou na enfermidade, não faz mal, irmão, vai prosperar, porque se o Senhor for contigo, vai prosperar. Pastor, o que tem a ver, irmão, com a obra excelente? Calma, irmão. Para não esquecer nunca do favor divino. É tão verdade que o Senhor dá 2 heranças a José: Manassés e Efraim. O nome dos seus filhos eram memoriais. O primeiro filho significa: o Senhor me fez suportar ou esquecer das minhas dores na terra da minha angústia. O Senhor me curou, me fez prosperar. O segundo filho quer dizer o quê? O Senhor me fez prosperar, me fez ir bem, me concedeu o que eu necessitava na terra do meu sofrimento. O que você precisa, irmãos? Só a presença dEle. Você não precisa mais nada. Irmão, você não precisa nem de dinheiro. Lembra de Jacó? Senhor, eu não tenho nada, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo, eu tenho tudo. Quem está entendendo aqui nessa noite? Então, irmãos, quando você vê Elias naquele estado angustiante, o Senhor diz: come e bebe. E o Senhor muda a circunstância na vida de Elias. Muda o momento que ele está vivendo por causa da provisão de Deus. Quando Elias sai dali, irmãos, a Bíblia diz que ele, numa jornada de 40 dias, ele chega no Monte Horebe, no monte do Senhor. Lá ele entra numa caverna. Lá ele vê a montanha tremer, ele vê manifestações atmosféricas, relâmpagos, trovões, terremoto, manifestações na crosta geológica do Monte Horebe. Mas o texto sagrado de Reis, no capítulo 19, diz: nada disso era Deus, nada disso estava a presença de Deus. Pastor, o que isso quer dizer?
que muitas manifestações podem antecipar a presença de Deus. Daqui a um pouco tudo calma. Vai calmar. Vai passar. Vai passar a tormenta, vai passar o terremoto, vai passar o turbilhão que está passando na nossa vida e vai calmar. E quando calmar, irmão, se prepara, a voz de Deus vai entrar. E quando a voz de Deus entra, transforma. Quando a voz do Senhor entra, há mudança de vida. Porque é impossível, escreva uma coisa, é impossível, aonde a presença de Deus entra, não haja uma transformação de status, não haja uma transformação da vida, não haja uma transformação da família, não haja uma transformação social, não haja uma transformação espiritual através do perdão dos pecados, da remissão dos pecados. É impossível, irmãos. Que maravilha. Oh, meu Deus. Só o que Deus procura é alguém que diga: eu estou à disposição. Eu quero. Falávamos no nosso curso um pouco de John Wesley, principalmente na sala com os presbíteros. Dizem que John Wesley foi um revolucionário do seu tempo. Um camarada que evangelizou, pregou avivamento pentecostal na Inglaterra do seu tempo, em cima de um cavalo. Ele andou a Inglaterra inteira em cima de um cavalo. E aonde ele parava, através da liberação da palavra de Deus, que é poder de Deus. Não é o pastor, não é a igreja, é a palavra. John Wesley fazia as igrejas pipocarem no poder de Deus. Ele tinha uma frase poderosa: se no seu sermão não tem fogo, jogue o seu sermão no fogo. Olha que coisa tremenda. Se o seu sermão não está cheio da unção e da graça de Deus, então ele precisa ir para o fogo. Porque Paulo dizia, não é com palavras de persuasão humana, mas é pelo poder da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite, irmãos? Que quando a palavra de Deus entra lá naquela caverna em que ele está escondido, a Bíblia diz que é mansa e suave, e diz: Elias, sai para fora. Tem crente aqui nessa igreja, eu começo a perguntar, meu irmão, até quando você vai ficar dentro da caverna? Até quando você vai ficar escondido? Deus está dizendo para você nessa noite: sai para fora. Solta tudo que está prendendo você dentro da caverna. Eu estou chamando você. Sai para fora. Sair para fora é se revelar. Sair para fora é resplandecer. Sair para fora é se mostrar. Eu comentava com os irmãos uma experiência. E aí hoje eu aprendi numa aula de arte da pregação, que eu posso usar testemunho, mas tem que prevalecer a palavra de Deus. Então eu vou contar um testemunho dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava trabalhando numa empresa já há uns 3, 4 anos, e foi trabalhar um rapaz, de outra religião, e eu recebia por semana junto com todos na empresa. E aí aquele moço da outra religião dizia: e aí, vai dar o dízimo? Eu dizia: vou, já está separado.
E aí, vai dar oferta para o pastor também? Vou. Só que ele não sabia que o pastor da igreja é meu pai, né? Vou também. Mas aquilo começou a ficar chato. Toda sexta-feira parecia aquela moça do Atos 16, ou diabo. Pegava o pagamento na mão, o diabo já começava. E aí, vai dar o dízimo de novo? Vai dar oferta? Aí eu disse, meu Deus do céu. Como eu sabia que ele era da religião, eu disse, mas meu Deus, eu preciso dar um jeito nesse negócio, não posso deixar esse diabo me desaforar toda sexta-feira. Bicho ordinário. Aí eu fui lá, o pastor Nelson tem uma biblioteca maravilhosa lá no gabinete dele, achei um livrinho do Edir Macedo. Aí, para não dar contenda aqui na transmissão, era diabo, diabo, diabo. Aí você já sabe o que estava falando lá da religião. Pesquisei, li, virei do avesso aquele livro, Jader. Eu disse, é aqui que eu vou pegar esse cara. Aí ele estava cheio de colar na sexta-feira, eu já sabia o que significava, e eu perguntei, qual é o nome do cara que te guia? Ela usou assim, como assim? Conta para mim. Não posso. Eu sei que se você contar, você vai apanhar hoje de noite. Como é que tu sabe? Eu estou ligado, eu sou crente, mas não sou burro. Aí virou a casaca, né, irmãos? E tu está com medinho, né? Já vou te dizer, eu, lá na minha religião, eu não sou cavalo de ninguém. Aqui, irmãos, não cavalga ninguém, só habita Ele. Aí foi a minha vez, irmão, toda sexta-feira dizendo, e aí, é hoje o dia de cavalgar? Ficou chato, né, irmão? Hoje é o dia de pum, 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 pum. Ele não aguentou a pressão, irmãos. Eu disse, lá eu só dou glória a Deus e aleluia. Lá tudo é festa. Passado alguns anos, encontro meu amigo no supermercado. Ele disse, como é que você está? Tudo bem? Você está bem? Estou bem, eu estou bem. E você está bem? Bem. Agora estou morando lá em tal lugar. Que beleza. Casei. Nem te conto, casei com uma crente. Eu disse, glória a Deus. E aí, já virou crente? Estou quase. Quem entendeu, irmão? Você precisa saber quem você é. Você precisa se posicionar, você precisa se mostrar. Contei tudo isso por uma coisa mais importante ainda do que essa. Qual é, pastor? Quando um outro colega de serviço viu que Deus concedeu a vitória, disse assim, eu sou crente também. Eu olhei para a criatura e disse assim, é agente secreto? Estou aqui há 4 anos apanhando sozinho, você nem para me socorrer? Sai da caverna, cara. Tá um agente secreto, o 007 trabalhando comigo, irmãos. Irmãos, Deus quer que você se revele ao mundo. Romanos capítulo 8 diz assim, a criação está numa expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo está ansioso para que você se manifeste. A criação está gemendo, porque os filhos de Deus estão dentro da caverna. Mas Deus está dizendo para você aqui, sai da caverna, filho, porque ainda você precisa levantar um sucessor, você ainda precisa preparar discípulos, você precisa cumprir o ID, você precisa eleger um comandante de guerra, você precisa ungir um rei. Foi isso que Deus falou para Elias, ainda não acabou o teu ministério, não é hora de jogar a toalha, mas é hora de se levantar, porque eu tenho colocado um discípulo no teu caminho, eu tenho um comandante para você levantar, e eu tenho um rei para você ungir. Quem recebe essa palavra nessa noite? Primeira coisa que acontece quando Elias sai da caverna, a Bíblia diz que ele começa e parte para essa terra chamada Safate, é uma região ali em Israel, agrícola, e ele encontra um moço que está com uma grandes juntas de boi lavrando a terra.
Irmãos, quando Deus chama alguém, pode ser até sem palavras. Deus pode usar você, como usou um homem chamado Finney, Charles Finney, um avivalista na Inglaterra, que tinha um tempo tão poderoso de oração e consagração a Deus, que dizem que ele botava uma plaquinha na porta do seu quarto e diz: não perturbe. E a intimidade com Deus era tão tamanha, que quando ele andava na rua, e as pessoas olhavam para ele e começavam a chorar, por sentir a manifestação de Deus na sua vida. Que coisa tremenda. Jesus continua o mesmo, o Espírito Santo continua o mesmo, o Pai continua o mesmo. É nós que entramos para dentro da caverna. Aleluia. Ele lança a capa sobre a vida daquele moço, e o moço entende o chamado para ser servo. O primeiro chamado de todos nós, irmãos, é para sermos servos. Deus tem chamado a cada um de nós para sermos servos. E a Bíblia diz que ele corre, alcança o profeta e diz: eu vou te pedir uma coisa, deixa eu vir e beijar o meu pai e a minha mãe. Irmãos, Deus nunca levanta alguém que não sabe honrar de onde veio. Deus não levanta ninguém que não sabe honrar a sua casa. Deus nunca comissiona alguém que não sabe honrar o seu lugar de nascimento. E a Bíblia diz que ele recebe a permissão do profeta, ele vai lá, mata uma junta de bois, pega todo o aparelho que o arado no tempo de Eliseu era de madeira, ele pega e transforma os seus aparelhos agrícolas em lenha, faz um cozimento daquela carne, dá para o povo, se alegra com o povo, se despede dos seus pais e diz: eu preciso cumprir o meu chamado. Quero destacar algumas coisas para encerrar essa mensagem. Todo chamado, toda obra excelente requer o abandono de alguma coisa do nosso passado. Você não pode fazer algo novo se o velho te segura. Se as âncoras do passado te seguram. Por que ele não deu aquilo? Porque ele não queria nada que o retornasse. Nada tipo assim, irmãos. Vou dar um exemplo. Eu vou cumprir um chamado, mas se não der certo eu volto. Quem lembra da mulher do cântaro junto à fonte? A mulher samaritana. A Bíblia diz que quando Jesus revela ela, quando Jesus cura ela, ela deixa um cântaro junto à fonte. Quando Bartimeu foi curado por Jesus, irmãos, o que ele abandonou no caminho? A capa. Talvez alguma coisa está segurando você. Talvez alguma coisa está travando você. E que talvez nessa noite, para você cumprir uma grande obra, uma excelente obra, um grande chamado na sua vida, você tem que abandonar algo que está segurando você. Porque às vezes a gente fica naquela: se não der certo eu volto. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, e aqui eu encerro: aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Você não tem como arar para trás, você só consegue arar para frente.
Deus tem chamado você para ir para frente. Deus tem chamado você para fazer as coisas para frente. Irmãos, sabe por quê que o carro, ele tem um grande para-brisa, sim ou não? Sim ou não? Para que você tenha uma visão ampla. Quem já dirigiu Fuca aqui na vida? Eu também, irmão. É horroroso. Eu amo o Fuca, irmão. Acho lindo demais. Mas o para-brisa daquela benção desse tamanhinho, irmão. A visão é horrorosa. Ele é comprido. Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, o para-brisa é enorme para dar o quê? Visão. E o espelho retrovisor, que tamanho é, irmãos? Pequenininho. Não é pequeno em relação ao para-brisa? Sim ou não? Fique em pé nesse instante. Por que será que o retrovisor é pequeno, irmãos? Porque o passado, o que está para trás, só serve de referencial para aquilo que está indo para frente. O que está para trás, irmãos, só deve servir de referencial para a sua vida. Você tem que olhar para o teu passado e dizer: realmente eu errei ali, eu preciso melhorar naquilo ali, eu preciso consertar aquilo ali no meu passado. Mas ele não deve guiar. O que Deus tem para ti é coisas novas, um horizonte novo, algo poderoso, uma obra excelente, uma obra poderosa, uma obra restauradora, animadora. O que Deus tem para ti é excelente, meu irmão. Agora o que você precisa dizer? Eis-me aqui, me usa, Senhor. Aonde eu estiver e tudo que eu fizer, eu quero fazer para a tua glória. Tudo que eu fizer na minha vida, eu quero fazer para a tua glória. Você toma essa palavra nessa noite como bênção para a sua vida? Feche os teus olhos, meu irmão. Deus vai te dar uma unção de renovação aqui nessa noite. Rabaçou que andarabacévias. Senhor, Senhor, Senhor. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua palavra é o meu sustento, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Olha o que ele está dizendo. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Vinde após mim, e bem seguro te conduzirei ao... Deus está te chamando para você comer na mesa, comer no seu altar, e ali falarei contigo. Para ouvir a voz de Deus tem que ir no altar. O amor me converei, quero olhar em teus olhos. Onde está a primeira pessoa? Tuas feridas sararei. Eu não vou insistir. Se quiser vir, venha. Eu vou encerrar. Vem, filho amado,
vem em meus braços descansar. Vem. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Vem, filho, e ali estarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, sim, Jesus, tuas feridas sararei. O Senhor está conversando aqui no meu coração, eu estou sentindo a inspiração. Eu sei que nosso horário já tem estourado, mas o Senhor está falando, canta mais uma vez, porque eu preciso encontrar alguns filhos aqui nessa noite. Eu preciso ter uma intimidade com alguns filhos aqui. E a oportunidade é essa, irmão. Deus está falando para você, vem, filho, eu quero renovar você. Eu quero alimentar você com o meu pão, eu quero alimentar você com a minha água, eu quero te fortalecer, eu quero te animar, eu quero restaurar a tua fé, a tua capacidade de crer que eu sou Deus, que eu sou teu Pai, que eu te sustento, que eu te protejo, que eu te provisiono, que eu sou contigo por onde que você andar. É o Senhor que está falando com você nessa noite. Ah, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Ah, Senhor, Deus está falando, eu quero renovar a tua vida. Pai, estou aqui. Vem dizer para o Pai, olha para mim. Desesperado por mais de ti. Vem, filho amado, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir. Quanto tempo você não ouve a voz do Pai? A tua voz dizendo assim. E aí, irmão, vai esperar quanto tempo? Ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Senhor meu Deus, nessa noite, Senhor, eu sei que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Senhor, Tu és a água viva que desceu do céu. Senhor, eu peço nessa noite, renova a minha irmã, renova o meu irmão. Senhor, eu não conheço o seu coração, eu não conheço, Senhor, as suas expectativas. Eu não sei, Senhor, o que travou ele, o que travou ela, o que parou, o que paralisou, o que frustrou, Senhor. Mas eu sei de uma coisa: Tu és o Deus que desceu
desceu do céu, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és a água viva que desceu do céu. E Deus, oh Jesus, oh Espírito Santo, aonde a Tua presença entra, algo transformador acontece. Onde a Tua presença entra, algo renovador acontece. Onde a Tua presença entra, não mais a criatura é a mesma. Pai, renova ele hoje, renova a Tua filha hoje, renova o Teu filho hoje. Aonde houver nessa noite um coração que esteja aberto, um coração que esteja disposto, toma ela nessa noite, toma ele nessa noite, pega pela mão direita, caminha com ele, caminha com ela, anda com ele, anda com ela. Xalabaçoberrévias. Ai, ai, ai. Meu Deus, xalabaço que dequiácias. Meu Jesus, meu Senhor. Deus vai renovando a promessa nessa noite, vai renovando a história nessa noite. Deus, dá uma oportunidade de aliança. Meu Jesus, me pramasso que andarabacévias, ribando piácias, ricandá soberrácias. Vai renovando, Jesus, vai renovando aí, Jesus. Renova, renova a unção. Senhor, que ele beba da fonte, que ele coma do pão, que ele beba da fonte, que ele beba do fonte, que ele coma do pão, que ele beba da fonte, que ele coma do pão. Ah, Jesus, xalabaço de cássia. Aleluia, Pai. Renova, 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 renova a Tua igreja, renova o Teu povo. Pega pela mão direita, atravessa o Jordão, atravessa o Jordão, atravessa o Jordão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Deus está aqui com o seu Espírito. Rabaçoberrévias. Deus está aqui através do seu Espírito. Sinta a presença dele aí, meu irmão. Meu Deus. Pra sobre a nácia namadopiácias. Meu Jesus. Irmãos, eu tenho muito temor de Deus. Eu sou muito temeroso ao Senhor, mas tem certas coisas que eu não posso levar para minha casa. Eu não sou muito de entregar recados proféticos. Mas Lucas, eu tenho uma palavra de Deus para você. E o Senhor que te conhece para mostrar que é Deus. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, todos os prognósticos eram para que você não nascesse. Mas o Senhor te visitou no ventre da tua mãe. E a sua mãe disse: Senhor, esse bebê que tu tens me dado vai ser para a tua glória. Jaqueline, se eu estiver falando alguma coisa que não é do Senhor, pode repreender o pastor aqui e dizer para ficar quieto. E lá, Lucas, o Senhor te visitou. Por isso que o Senhor colocou no teu coração um coração semelhante a de Davi. Você é muito temente a Deus. Você tem medo de afrontar o Espírito Santo.
Sabe por quê, Lucas? Porque o Senhor tem colocado sobre você uma capa de Elias. E como Eliseu, Lucas, o Senhor te diz: é tua escolha seguir ou não. É tua escolha dizer: Senhor, eu quero. E é tão verdade isso, que o Senhor me coloca no coração: é um menino que sabe honrar os seus pais, que pede a bênção, que pede a orientação dos seus pais. Então o Senhor apresenta nessa noite dizendo: está aqui, filho, você pega ou você larga. Receba nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está te pegando pela mão direita hoje. Você falou no seu coração: e aí, Deus não vai falar comigo não. O Senhor está renovando e está tocando onde você está pedindo, filha. O Senhor está respondendo hoje o desejo e a sua oração que você tem colocado na presença de Deus, e está pedindo a graça do Senhor. E sabe o que Deus faz hoje? Renova um chamado que você tem. E sabe o que Ele está dizendo para você hoje, filha? Sai da caverna, abre a boca, canta, adora, louva, invoca o Senhor, adora o Senhor com os hinos que você cantava. Oh, Jesus está aqui, irmãos. Abaixo berres. É tempo de restauração, é tempo de sair da caverna, é tempo de dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Tem que encerrar, irmãos, misericórdia. Mas eu não podia ir para casa com isso que o Senhor tem entregado no meu coração. Fervia no meu coração quando eu olhava para esses irmãos aqui em cima do altar. E disse: tá bom, Senhor, eu vou fazer o que tu está mandando. Eu tenho muito temor de fazer essas coisas, irmãos, mas se Deus manda, eu tenho que obedecer. Levante a tua mão direita ao céu. Senhor, seja uma semana de maravilhosas notícias na vida dos teus filhos. Seja uma semana de portas abertas. Seja uma semana que eles testifiquem do teu nome, que eles sejam profetas para a nossa geração, que elas sejam profetisas para a nossa geração. Senhor, usa esses teus filhos poderosamente em tuas mãos, e Senhor, os supre, os sustenta, os abençoa, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos.